Shalom, shalom, queridos. Seja engrandecido, ó Deus, o teu nome para sempre. Que bom, né, meus amados, saber que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e com certeza essa misericórdia se renovou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre a sua nação, neste dia, dia 29 de julho do ano 2025. E queremos enfatizar que estamos na porta da vigilância. Aleluia! Vigilância. E hoje temos como tema vigilância na abnegação e na esperança eterna. Vigilância na abnegação e na esperança eterna. E o nosso texto é Gálatas 6, versículo 14, que diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que maravilha, que convicção tremenda havia no coração do apóstolo Paulo. Querido, tudo que somos, tudo que temos, tudo que viermos a ter ou ser, é causado pelo ato de entrega absoluta de Jesus na cruz do Calvário. Não éramos nada, não tínhamos nada. Quem era você, quem era eu? Perdidos, apartados da glória de Deus, bastardos, andando sob o domínio do príncipe deste mundo, andando segundo as inclinações do nosso próprio coração. Nós andávamos em trevas, nós estávamos em trevas. Nós estávamos andando a passos largos para o inferno. Mas Deus, mas o nosso Deus Yahvé, misericordioso, bondoso, amoroso, decidiu entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Tudo mudou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque a morte de Jesus foi uma morte substituta, substitutiva, vicária. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar. E quando ele morreu no seu e no meu lugar, ele mudou a nossa história. Transformou o nosso coração. Deu-nos vida eterna. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, não há motivos
ou melhor, não há nada neste mundo que possa levar a glória que pertence só ao nosso Deus. Nós não temos do que nos gloriar. Tudo que temos veio de Deus. Tudo que somos veio de Deus. Tudo que viermos a ter ou ser virá de Deus. Tudo em Jesus. Tudo por Jesus. Tudo em Jesus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Amém. Então nós não vamos nos gloriar naquilo que temos, naquilo que somos. Não. A nossa glória está na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vigilância na abnegação e na esperança eterna. Escute bem, amados. Vigilância na abnegação e na esperança eterna. Refere-se à necessidade de nós estarmos atentos e preparados espiritualmente, vivendo uma vida de renúncia e com foco na vida eterna, como filhos de Deus. Então, é necessário que eu e você compreendamos isso. Precisamos estar atentos, constantemente atentos. Precisamos estar preparados espiritualmente. Precisamos viver uma vida de renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É necessário que aprendamos a renunciar, porque o nosso foco é a vida eterna. O nosso foco está na esperança da segunda volta do nosso Senhor Jesus. Somos filhos de Deus. Sabemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E será que estamos dispostos a viver uma vida de renúncia? Veja o que a Bíblia declara. Jesus, ele é o seu exemplo, ele é o meu exemplo. Há um cântico que diz assim: deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor, se isto não for amor. Então, Jesus renunciou à glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Jesus renunciou
Ele veio ao mundo sabendo para que ele viria. E ele, como Deus, se limitou a viver como homem. Como homem. Ele se limitou na geografia, sim. Ele não poderia estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele estava limitado a um corpo humano. Ele iria viver nesta terra como homem. E ele iria agir como um ser humano sem pecado. Ele estaria limitado às leis físicas. Ele teria fome, teria sede. Ele teria cansaço. Queridos, ele renunciou à glória por sua causa, por minha causa. Jesus é o nosso exemplo. Ele renunciou. Ele preferiu morrer por você e por mim do que viver sem você e sem eu. Ele renunciou tudo para satisfazer a justiça de Deus, para fazer a vontade do Pai. Então, queridos, a vigilância na abnegação e na esperança eterna implica em estar alerta contra as tentações e desafios do mundo. Em abnegação significa renunciar aos desejos egoístas em favor de propósitos maiores, irmãos. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. E para que eu viva este propósito, para que você viva este propósito do Senhor, é necessário que você renuncie os seus próprios sonhos. Muitas vezes os seus sonhos não são sonhos gerados por Deus, mas são sonhos gerados por desejos egoístas, sonhos que não estão na agenda de Deus. Por esse motivo, precisamos renunciar. Abnegação é renúncia. A esperança da vida eterna, irmãos, é a convicção de que a vida não termina com a morte. A morte não é o fim. A morte é só uma pausa. Mas a vida continua em um relacionamento com Deus. Está escrito: depois da morte segue-se o juízo. E Jesus declarou que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E nós, como crentes, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Nada pode nos remover desta convicção. Jesus venceu a morte. Esse corpo físico, a Bíblia diz que carne e sangue,
não irão herdar o reino de Deus. Esse corpo é semente da ressurreição. Um dia, eu não sei quando, mas esse dia chegará. Um dia, o meu corpo descerá à sepultura. Um dia, eu serei semeada para a ressurreição. Mas o fim da vida física não significa fim de linha. Não. A Bíblia diz que o corpo volta à terra, porque é pó. Mas o espírito volta para Deus que o deu. Então não esqueçamos que este corpo, seu e meu, é a casa onde o nosso verdadeiro eu, o espírito, reside. Então, eu sou um espírito, como a pastora Valnice, nos ensinou com tanta graça. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. O espírito é o meu verdadeiro eu. A minha alma é a sede dos meus pensamentos, sentimentos e vontade. E o meu corpo é a casa onde eu moro. O meu espírito, tá? Então, precisamos ter essa convicção. Eu não vou entrar aqui em dicotomia nem tricotomia. Eu só sei que a Bíblia afirma, pela boca do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que naquele grande dia, quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar santos e irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Então, a morte é só uma transferência, é um até logo, é uma partida. Mas todos aqueles que são lavados e purificados pelo sangue de Jesus têm essa certeza, têm essa confiança de que um dia os mortos em Cristo irão ressuscitar para viver eternamente com o Senhor. Agora veja aqui, amados, vigilância. Vigilância é um alerta constante. Você tem que ser vigilante. Eu tenho que ser vigilante. Não esqueçamos que Jesus nos exortou a que sejamos vigilantes. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, essa vigilância é constante. A Bíblia vai nos exortar constantemente a vigiar. Principalmente vigiar com relação à segunda vinda de Cristo. Precisamos estar
atentos aos sinais dos tempos e nos manter preparados espiritualmente, evitando cair em tentação, vivendo uma vida de temor, de santidade, fazendo aquilo que Deus nos ordena fazer. Vigilância exige oração e estudo da palavra, para que a nossa fé seja fortalecida e discernamos qual é a vontade divina para a nossa vida. E temos que atentar para os perigos. A Bíblia nos ordena a não ignorar os ardis de Satanás. Então precisamos saber que, como ovelhas, fomos enviados para meios de lobos. Estamos em batalha espiritual. Temos inimigos que trabalham para roubar a nossa fé, roubar a nossa alegria, a nossa paz, nos tirar do propósito que Deus tem para com a nossa vida. Então nós temos que vigiar, temos que atentar para os perigos, eles existem. E a Bíblia diz: se andarmos em espírito, não iremos satisfazer aos desejos da carne. Se andarmos em espírito, vamos ser guiados pelo Espírito e, consequentemente, vamos fazer a vontade do nosso Deus. Então, nós precisamos, queridos, viver esta vida de vigilância, na abnegação e na esperança eterna. E essa abnegação, o que ela envolve? Ela envolve a capacidade de renunciar aos desejos egoístas e vontades próprias em favor de algo maior, como serviço a Deus e ao próximo. Já falamos que Jesus renunciou para fazer a vontade de Deus. Ele renunciou para quebrar com a sua morte a parede de separação que havia entre nós e Deus. Então, se Jesus, como nosso exemplo, renunciou, eu e você somos chamados a renunciar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga. Amém. Olha o que a Bíblia afirma. Nós estamos sendo chamados por Deus a vigiarmos na abnegação da vida, da esperança eterna. E essa esperança
eterna. Fala da segunda volta de Jesus. Da segunda volta de Jesus. E nós temos que ter essa certeza de que estamos firmados nesta verdade, que Jesus Cristo vai voltar. E veja que a obra da redenção envolve a morte, sepultura, ressurreição de Jesus e glorificação. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele voltou ao céu. E a palavra de Deus declara que Jesus foi exaltado soberanamente. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. E Jesus, amados, quando falou dessa esperança eterna, ele vai se apresentar a nós como a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Ele disse isso para Marta, irmã de Lázaro. Crês tu isto? Então veja, queridos, que a ressurreição de Jesus é o evento central e fundamental da nossa fé. A ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança e a prova da vitória de Jesus sobre a morte. Nós cremos que Jesus, depois de ser crucificado, morto e sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ali, através da ressurreição, ele demonstrou seu poder sobre a morte e abriu caminho para a vida eterna. A sua e a minha salvação foi confirmada com a ressurreição de Jesus. E eu quero ler esse texto para ficar ecoado nos céus do Brasil. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, que foi Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo de Nazaré. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas
sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus e Yahvé seja tudo em todos. Que maravilha! Jesus ressuscitou. Jesus é as primícias dos que dormem. Aleluia! Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ressuscitar com o corpo glorificado. Ressuscitar para viver eternamente na presença de Deus. Ele é a primícia dos que dormem. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar, aqueles que morreram na fé em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão para viver eternamente com o Senhor. 1 Coríntios 15, 35 em diante diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, que é Jesus, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim, no dia da ressurreição, traremos também a imagem do celestial, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Aleluia, glórias ao Senhor por isso. E, amados, que motivação você e eu temos para viver nesta vigilância. Nós temos, sim, motivação. A esperança na vida
eterna. Essa esperança na vida eterna, meus queridos, não é apenas uma crença futura, mas também um incentivo para viver de forma santa e justa, buscando agradar a Deus e compartilhar essa esperança com outros. Que maravilha, amados, que maravilha. Nós temos motivos para viver. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. O nosso nome está escrito no livro da vida. E nós sabemos onde vamos morar. Temos a plena convicção que Jesus vem nos buscar. E essa vida que vivemos na carne, vivemos na fé, no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Por isso que devemos viver uma vida santa, justa, em temor, fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho, proclamando esta verdade, a tempo e fora de tempo, buscando agradar ao nosso Deus em tudo. Portanto, queridos, a vigilância na abnegação e na esperança eterna é um chamado para viver uma vida cristã autêntica, marcada pela renúncia, pelo amor ao próximo e pela expectativa da vida eterna com Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero concluir lendo esta palavra confortadora, consoladora, esta palavra que enche o nosso coração de fé, de esperança, na certeza de que breve a trombeta há de tocar. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Veja o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, no versículo 50 em diante, diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno,
a tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não quero, porém, irmãos, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 em diante, declara: não quero, porém, irmãos, meus queridos irmãos, amados do Senhor Jesus, família em Segec, a família de Deus no Brasil e no mundo. Olha o que a Bíblia afirma pela boca do apóstolo Paulo, na revelação do Espírito Santo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que maravilha, meu amado irmão, que maravilha. Portanto, hoje, dia 29 de julho de 2025, nós somos chamados a vigiar na abnegação e na esperança da vida eterna. As palavras do nosso Deus são espírito e são vida. E nós devemos, irmãos, nos apegar a esta palavra, nos firmar nesta palavra e saber que o maior consolo que pode nos alcançar é a convicção, é a certeza de que Jesus vai voltar. E breve, muito breve, ele voltará para nos buscar. Qual o motivo de oração hoje? Oramos para que a nossa glória esteja na esperança proposta na crucificação, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. Que sejamos vigilantes em preservar viva a nossa bendita esperança
na segunda vinda de Cristo, como aqueles para quem o mundo já está crucificado e que já não existem mais para o mundo. Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Nós te rendemos graças, nós te rendemos louvores, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. A nossa fé está firmada no sacrifício vicário de Jesus, na sua sepultura e na sua ressurreição. Nós cremos que o Calvário não foi em vão. Cremos que só através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz é que somos salvos. Cremos que assim como Cristo morreu e ressuscitou, todos aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar para a vida eterna. Porque a palavra de Deus declara que uns irão ressuscitar para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Todos aqueles que rejeitaram o teu plano de salvação, todos aqueles que conservaram a sua vida distanciada de ti, ó Pai, todos aqueles que não creram em Jesus Cristo, eles também irão ressuscitar naquele grande dia, mas para a condenação eterna, para juízo. Porque só os salvos, na pessoa bendita de Jesus Cristo, é que ressuscitarão para a vida eterna. E nós te damos graças, ó Pai, porque Jesus se tornou real na nossa vida. Nós somos transformados pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós pertencemos a Ti. Mas nós queremos que o povo na nossa nação brasileira tenha oportunidade, dada pelo Teu Espírito, de conhecer a Jesus, de receber a revelação da pessoa bendita de Jesus, de crer em Jesus, de recebê-lo como seu único Senhor, para que naquele grande dia, esse povo do Brasil também possa ressuscitar para a vida eterna. Ó Pai, abre o entendimento do nosso povo. Abre o entendimento, Senhor, dos indígenas. Abre o entendimento dos quilombolas. Abre o entendimento dos sertanejos. Abre o entendimento dos ciganos. Abre o entendimento, ó Deus, daqueles que são estrangeiros e habitam na nossa nação. Abre o entendimento dos nossos familiares que ainda estão distanciados do teu grande amor. Abre o entendimento, meu Deus. Abre o entendimento. Traz revelação. Que a tua salvação corra velozmente. E estas vidas possam, ó Deus, andar na tua verdade, viver na tua verdade, abraçar a tua verdade. Senhor, eu oro para que
como crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós possamos viver firmados nesta fé, andar em santidade, andar em temor, andar em amor, que possamos, ó Deus, anunciar o teu evangelho a tempo e fora de tempo, que possamos vigiar para preservar, Senhor, a nossa viva esperança, preservar esta bendita esperança na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, traga a nós a consciência de que, como filhos de Deus, como lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, o mundo já foi crucificado para nós e nós para o mundo. Nós somos Deus, ó Senhor, pertencemos a Ti, queremos viver Cristo, queremos expressar Cristo em toda a nossa maneira de viver. Queremos vigiar em abnegação, na esperança, Senhor, da vida eterna, na esperança da segunda vinda de Jesus. Senhor, que como igreja nós sejamos anunciadores desta verdade, que como igreja possamos alertar uns aos outros, para que todos, como filhos do Senhor, possam viver alerta, vigilantes, porque Jesus declarou que nós que não sabemos o dia nem a hora, mas que devemos estar prontos para a sua vinda. Ele quer nos encontrar fiéis, Ele quer nos encontrar santos, irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Que nós, ó Deus, entendamos isso, que como porteiros vigiemos, estejamos atentos, olhando para o caminho, focados em Jesus, porque breve a trombeta há de soar. Breve a trombeta há de soar, e como afirma a tua palavra, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com aqueles que são ressuscitados e encontraremos com Jesus nos ares. Oh Pai, que esse seja o consolo da igreja, que esse seja o consolo de cada crente, de cada discípulo membro, de cada pastor, que esse seja o nosso consolo, o consolo do presbitério, o consolo do conselho apostólico, Senhor. Seja o consolo de cada igreja local, seja o consolo, meu Deus, de cada pessoa que é lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Nós aguardamos a tua vinda, Jesus. Nossa esperança é tua vinda, Jesus. Tu, como Rei dos Reis, virá nos buscar. E nós queremos nos firmar nesta verdade e viver a tua vida, Jesus, no poder da ressurreição. Queremos nos firmar na verdade da tua palavra,
sem desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, sendo guiados, dirigidos pelo Teu Espírito Santo a toda a verdade. Pai, nós te agradecemos pela esperança da vida eterna. Nós te louvamos por Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Nós te bendizemos pelo Espírito Santo que está nos ornando para que naquele grande dia sejamos apresentados a Ti como esta noiva ornada, preparada para o casamento. Ó Senhor, toma-nos em Tuas mãos, firma os nossos pés na rocha, porque queremos ser encontrados fiéis naquele dia, na Tua presença. Seja engrandecido o Teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia! Glórias a Jesus! Glórias a Jesus, porque nós somos consolados com esta certeza de que Jesus vai voltar. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, e que você permaneça vigiando nessa porta da vigilância. Vigilância na abnegação e na esperança eterna. Que Deus nos abençoe. E amanhã estaremos de volta no nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Aleluia. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.